amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estão vendo que estamos em páginas difíceis porque para cada versículo existe quase 5, 10 minutos de conversa e de discussão e de aprofundamento. E nós continuamos nesse diapasão. Por quê? Porque a Igreja Católica se tornou um fenômeno mundial. E ela abrange todas as categorias. Ela possui os pobres e são privilegiados, mas possui também pessoas intelectuais exigentes, intelectualmente exigentes, para as quais não bastaria o evangelho pregado num púlpito, por um sacerdote talvez sem muita capacidade, ou numa sala de aula de religião para crianças de primeira comunhão. Nós estamos aqui abrindo uma porta para que ele seja comentado e conhecido como literatura universal, ao lado de outros tantos livros clássicos do passado que ainda hoje são lidos, independente da fé de cada um. Vamos prosseguir aqui a nossa reflexão, né? Me chama a atenção, sobretudo nesse programa aqui com o Padre Fernando, que na Grécia Antiga, já da época de Epicuro, para este a felicidade era a capacidade do homem voltar-se para si mesmo e autoesculpir-se. Neste programa, Padre, o que eu percebo é que o Senhor vai esculpindo-nos na Escritura e quando nós abrimos a inteligência e o coração, a Escritura também vai esculpindo a nossa adesão, inclusive, de fé. Então, para mim, tem sido uma experiência muito boa nos meus primeiros anos de padre. Como dizia São Gregório Magno, a compreensão da Escritura vai crescendo com quem a lê de maneira sequencial. Exatamente. De maneira consciente, constante. E é isso que estamos fazendo aqui, né? Bom, nós temos que dar uma resposta àquela questão levantada no último programa, né? Que é a questão de Marcos e o seu relacionamento amistoso ou não com Pedro. Marcos queria denegrir a figura de Pedro. Eu tentei demonstrar pelo capítulo 16 que não, porque a primeira ordem, a única ordem que o ressuscitado dá é que avisem os seus irmãos e a Pedro que vão à Galileia e lá o verão. Agora, então, o que dizer de tudo aquilo que foi falado? Eu diria aqui que Marcos foi pastoral. Este evangelho foi escrito numa época de perseguições. Acabava de terminar a primeira e grande perseguição romana de Nero. Nero se suicidou em 68 da nossa era. O evangelho terá sido escrito ou neste ano ou no ano seguinte. Mas as feridas da perseguição em Roma eram muito fortes. Sabem por que Nero culpou os cristãos? Lembra-se? Nero culpou os cristãos, foi a questão lá do colocar fogo na cidade, né? Foi. exatamente no dia isso. 19 de julho de A data agora, 64. 64, né? Nero incendiou Roma. Quer dizer, a culpa foi dos cristãos. Não, a Roma inteira. Mas os bairros mais pobres, os bairros mais mal cheirosos. Para quê? Para construir uma espécie de Brasília, uma Roma digna dele. Ele não tinha nada contra os cristãos.
Mas, muito em breve, a culpabilidade pelo fato, o fato se transformou num fato doloso e a culpabilidade foi chegando perto da sua pessoa. E se chegou a descobrir que o mandante principal daquele incêndio que matou tantos era o próprio imperador. Desesperado pela situação, ele buscou nos cristãos um bode expiatório. E quem nos conta isto? Não são os evangelistas. Quem nos conta isto é Tácito, um historiador romano, anticristão, mas honesto enquanto historiador. No início do século II da nossa era, com refinada crueldade, Nero foi eliminando os cristãos. E os cristãos, apavorados diante dos tribunais, a fogueira, a decapitação, a crucifixão, né? Bem, muitos apavorados acabaram por renegar o cristianismo, renegar Cristo e até mesmo acusar outros tantos delação premiada. E nessa que eram circunstância cristãos. toda, E nessas circunstâncias se livrarem do castigo. Está vendo como a história se repete? Quem foi delatado? Com toda a segurança terá sido delatado Pedro. Ou seja, as autoridades não teriam posto a mão em Pedro, que se encontrava em Roma, não tivesse ele sido delatado por cristãos apavorados e não desejosos de dar a vida por Cristo. Agora, terminada a perseguição, surgiu logo a questão. Estes apóstatas, porque são apóstatas, têm ainda perdão ou não? terá saída para eles, né? A pergunta, Haverá né? perdão para eles? Apostataram, cometeram o pior pecado que Negar, se pode... quer dizer, apostatar quer dizer negar a fé, né? Ou partes da fé, né? Negaram tudo. Podem ainda ser reconhecidos como cristãos? Podem ser readmitidos na comunidade cristã? Acredito eu que Marcos fez aqui o papel de um pastor, de um cura de almas. Se o mais importante dos discípulos e apóstolos de Jesus, se o líder cometeu este desatino e foi perdoado por Jesus, os outros também não têm necessidade de se desesperar do perdão, porque o mesmo que perdoou Pedro pode perdoar-lhes também. Eu acredito que foi com este intuito que esta longa história da negação de Pedro, que depois comoveu o cristianismo inteiro, foi pela primeira vez descrita por Marcos. E assim, e aí inclusive então, nasceu esse plano pastoral de Marcos, que é o Evangelho, poderíamos dizer. Bom, como tentativa, não sei se nasceu daqui, mas esta página aqui... Não, essa página. Esta página aqui serve, a meu ver, ou serviu, a meu ver, para tranquilizar certos corações que andavam desesperados. E agora, nós negamos. O que nos vai acontecer? O que podemos esperar? Se ainda tinha um resquício de fé, como nos vai tratar Cristo a quem negamos? Diante da morte. Então, Marcos, trazendo à tona a negação de Pedro, ele, ao mesmo tempo que ele usa Pedro como ícone daquele que foi perdoado, ele também mostra para a comunidade dos cristãos que os outros poderiam ser reintegrados. Exatamente. E não
necessariamente se desesperarem e se enforcarem como Judas Iscariotes. Isto tudo não deixa de ser uma certa suposição. Marcos não nos revelou o seu intento, mas eu já tentei demonstrar que Marcos não era antipetrino e não havia um cristianismo, pelo menos nas origens, apenas de sinais, milagres, prodígios, bem-estar, satisfação, curas e sem o episódio da cruz, da crucifixão de Cristo e dos seus discípulos também. De qualquer modo, o que o senhor acabou de fazer é uma chave de leitura, né? Uma hermenêutica muito boa, muito atual. Bem, temos o que nos manda. Temos que fazer um intervalo. Então vamos fazer. Pois não, estamos de volta. Estamos de volta e o senhor então está encerrado? Então o senhor respondeu, né, a questão entre Pedro e Marcos, ou melhor, Marcos e Pedro, e mostrou-nos que provavelmente a razão da compilação desta passagem, da negação de Pedro em Marcos, é uma tentativa de dizer aos cristãos da época, perseguidos por Nero, não é? Que há sim possibilidade de perdão para quem apostatou, né? Mas escute, aqui, padre, um pouquinho só antes. Claro. Como nós nos veríamos diante de um juiz assim, hein? A morte, a fogueira, a crucifixão ou a apostasia? Olha, é uma pergunta difícil, né? Eu acredito que, olhando o contexto atual, né, num mundo tão individualista como o nosso, eu creio que, lamentavelmente, a nossa tendência é procurar o mais fácil, né? E neste contexto, a via mais fácil seria o apostatar, né? Apostasia. Apostasia, né? O negar a fé. Que hoje, muitas vezes, o fazemos de modo tão fácil e tão rápido, né? Porque é muito mais fácil negar a fé do que crer e demonstrar que vive como quem crê, né? Nas horas, sobretudo. Nas horas difíceis, sobretudo. Difíceis, né? Hoje, por um nada, se nega a fé. Pois é. Imagina diante de uma ameaça dessas. Portanto, nós temos que ficar cautelosos também, porque nós não sabemos o que aconteceria conosco se estivéssemos nós diante dessas duas alternativas, ou a apostasia ou a morte. A morte, né? Padre, daqui provém aquela grande frase. E não é não era uma morte assim como hoje, fuzilamento, não, que é rápida. Ir para a fogueira. Sim. Daqui certamente provém, né? Aquela frase, não daqui provém, mas daqui é o grande padre da igreja, quem é que falou? Que foi, não foi padre da igreja, né? Que a igreja é regada com o sangue dos mártires, né? E quem está em pé, cuidado que não né? caia, né? Pois é, nós não sabemos o que nós faríamos. Graças a Deus, Deus nos libertou até agora dessas duas alternativas. Sim. Mas ainda hoje há quem pague com o sangue. Hoje. O fato de haver alguém que pague com o sangue a sua fé. Olha o que anda acontecendo na África, nas comunidades cristãs africanas. Olha o que aconteceu lá no Domingo de Ramos passado, que não faz tanto tempo assim. Estavam celebrando, né? E um grupo de terroristas chegou na igreja e acabou com tudo. Lamentável, passou fogo. Né? A princípio eu fico pensando, porque nós que vivemos numa democracia, né? E temos tantas dificuldades para afirmar a nossa fé, né? Eu não sei, padre, o que dizer. O que o senhor tem a dizer ao pessoal, né? Eu teria a dizer que nós temos que ter uma grande humildade e confiarmos em Deus.
talvez Deus, acredito eu, sinceramente, acredito que Ele daria a graça da perseverança final naquele momento extremo, se isso acontecesse conosco. Não posso duvidar. Outros aceitaram o martírio, porque eu não. Vem-me à mente uma frase de Santa... São duas santas mártires, Perpétua e Felicidade. Uma delas estava grávida, na prisão. Não sei qual das duas estava grávida. E gemia com dores de parto. E um soldado disse a ela, se você está gemendo assim desse jeito, o que vai acontecer quando for levada à arena para lutar contra uma vaca brava? Ao que ela respondeu, é que aqui sou eu que estou sofrendo, lá será um outro que me ajudará a sofrer. Talvez a resposta melhor seja essa, mas sempre no campo das hipóteses, né? Sim, sim. Continue. Então nós terminamos o versículo 72 Você queria fazer das uma negações de Pedro, né? E certamente tem uma frase aqui que ela é muito instigante, por assim dizer. Na verdade, é essa expressão. Tu me negarás 3 vezes. 3 vezes mesmo, padre? Aqui em Marcos, segue a regra dos 3. Jesus vai ao horto, deixa 8, leva 3. Aqui em Pedro, a negação se dá por 3 vezes. Há exegetas que imaginam que a negação foi uma só. Mas não há provas para isto. Os textos de múltipla atestação não falam de uma única negação que na história posterior teria sido multiplicada em 3, e também não é uma pergunta fundamental. A pergunta, quer dizer, o fato fundamental é que negou. É que negou, é que né? negou fortemente. É que não tentou simplesmente uma escapatória, negou mesmo, né? E maldisse. Chegou ao máximo de uma negação. Agora, que seja uma ou que sejam 3... porque eu creio que a questão dos números é uma questão muito mais quantitativa e, portanto, humana secundária, do que divina, né? Então secundária. Ele negou, né? Agora, enquanto Pedro faz tudo isto fora, Jesus em Marcos é o nosso ponto de referência, faz isto dentro, faz o contrário dentro. Então, Pedro nega fora, Jesus afirma dentro, né? A partir do versículo 55. 55? De Marcos, capítulo 14. Mas o senhor não quer voltar a João, já que terminamos Pedro? Não. Porque aqui Marcos é mais detalhado que João. Tá. Então, no verso 55, capítulo 14 do mesmo evangelho. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio, o alto clero, procuravam um testemunho contra Jesus para matá-lo, mas nada encontravam. Pois muitos davam falso testemunho contra ele, mas os testemunhos não eram congruentes. Alguns, levantando-se, davam falso testemunho contra ele. Nós mesmos o ouvimos dizer: eu destruirei este templo feito por mãos humanas e depois de 3 dias edificarei outro não feito por mãos humanas. Mas, nem quanto a essa acusação, o testemunho deles era congruente. Bom, vamos parar por aqui. Nós mesmos ouvimos da sua boca: eu destruirei este templo feito por mãos humanas e depois de 3 dias
edificarei outro não feito por mãos humanas. O jogo aqui está entre mãos humanas e mãos não humanas. Mas esse jogo só se pode fazer em grego. Em aramaico, não. Reiropoietos, feito por mãos humanas, e arreiropoietos, não feito por mãos humanas. A negação. Mas, repito, isto aqui é só inteligível na língua grega, não no aramaico que falava Jesus. De antiquíssima tradição evangélica, nós podemos nos certificar de que Jesus, e aqui João parece estar mais bem informado, pronunciou uma palavra violenta contra o templo. No início do ministério. E por isso em João, no final do 13. ministério, hoje ou fez a ação violenta no templo, a purificação do templo. Se João tem uma razão cronológica, é possível que o teor exato das palavras de Jesus não tenham sido guardados. E então o evangelista se aproveita disto para dizer o testemunho deles não era congruente. Isto é, não reportavam exatamente as palavras de Jesus. Sim, Jesus disse, é verdade, existe verdade nisto. Jesus falou contra o templo, a modo de um Jeremias 6 séculos antes. Mas não foi exatamente nesses termos que falou. Feito por mãos humanas e não feito por mãos humanas. Uma parte de verdade e uma parte de inverdade. Padre, até porque o raciocínio desse versículo, ou ele mesmo, ele ficou muito conhecido na Epístola aos Hebreus, né? Que é uma carta quase que católica, né? Ficou. Então está muito lá, é uma teologia muito avantajada, né? Sobre o templo, né? Mas quando o senhor fala que uma parte verdade e outra parte a se pensar, o que o senhor quer dizer? Que Jesus não falou exatamente isso porque ele não falava tão bem o grego? Não. Jesus, ou isso ele poderia falar em grego? Nada em grego? Jesus, acredito que não. Ou talvez, como muitos de nós falamos inglês, 3, 4 palavras. Acredito eu que Jesus falou, sim, em aramaico, alguma coisa contra o templo, mas não nesta linguagem aqui. Agora, uma outra pergunta. Por que sobre o mesmo tema Marcos coloca isso no início do Evangelho? Marcos não. Desculpa, João. João. Logo no capítulo 3, depois da conversa com Nicodemos. E Marcos traz isso na conclusão, praticamente, da sua obra. Essa resposta temos que dar a semana que vem, porque nosso tempo já está encerrado. Muito obrigado. Então, a você, querido telespectador, um bom domingo, uma boa semana e fique sempre conosco na paz do Senhor.